Mas para ficar uma leitura mais uniforme, experimentar aqui, ó, porque vocês estão ouvindo a Bíblia em áudio, né? Vocês estão super familiarizados, né? Esse povo pentecostal. Vamos acompanhar a leitura? Antes, vocês se lembram, nós terminamos o último encontro falando de Atos, capítulo 19, encerramos os Atos. E tudo está sendo construído, o entendimento, com uma linha lógica. Nós vamos entrar em 1 Coríntios 12, 13 e 14. São os livros que são usados geralmente, os trechos que são usados geralmente para incentivar as pessoas a não falarem línguas e não usarem os dons dentro da igreja. Né? Eles usam esses textos. Não sei se vocês se recordam, em Atos 19, narra que o apóstolo Paulo chegou para um grupo de 12 cristãos e perguntou para eles, lá na igreja de Efésios, se eles do que eles tinham sido batizados. Falaram, fomos batizados no batismo de João. Ele falou, vocês não foram batizados no Espírito Santo? Ele falou, nem ouvimos falar. Ele falou, então vem aqui, orou por eles, foram batizados, diz o texto. Eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Paulo fez isso, ok? Quem escreveu 1 Coríntios 12, 13 e 14 também foi o apóstolo Paulo. Então diz para mim, como que pode um homem que faz isso ensinar depois, escrever uma carta, falando que as pessoas não podem falar em línguas no culto? De igrejas que ele abria, ele fundava, e ele ia lá e ministrava o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas nas pessoas. É uma desconjectura, uma disfunção, uma cegueira tão grande que vocês têm que tomar cuidado sobre isso. Eu já falei várias vezes, eu sou chato, e vou ser chato só mais uma vez, amém? Receba a chatice do profeta. Amadinhos, quem ministra vocês, quem está cuidando de vocês, essa igreja, ok? Quando vocês querem ser instruídos, quem é que está alocando, criando o ambiente, a estrutura de fé em vocês, é essa igreja, ok? Então, quem pode buscar, fornecer para vocês o fundamento dentro daquilo do que nós estamos trazendo, somos nós, é essa igreja, ok? E você vai dizer, nossa, você quer então manipular, me prender, eu não posso ver as outras coisas? Pode. Só que depois, quem cuida de vocês? Quem ora por vocês? Quem liberta vocês? Quem ministra vocês? Sou eu ou o carinha da internet? Sou eu ou a pessoinha que você encontra em algum lugar aí? Faça com ordem, a Bíblia, ela instrui ordem e decência. Vocês podem olhar as coisas quando vocês estiverem bem parametrizados, bem fundamentados, buscando o material que é fornecido a vocês, tendo amplitude. Não dá para só em 10, 15, 20 minutos explicar um assunto de forma leviana, dá, rasa dá, em que vocês vão ficar confundidos e não vão ter liberdade e fé para fazer as coisas. Então nós estamos aí, já vamos passar de 10 horas estudando só sobre batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Não dá para falar desses assuntos levando tempo. Gente, não dá. Qualquer coisa, pessoas que extraem versículos isolados, textinho, só aquilo, sem dar um contexto, sem explicar, vão confundir vocês. Não vão atrás dessas coisas. Amém, gente? Tudo bem? Vão sim, vocês têm liberdade, ninguém vai chamar a atenção, mas vocês vão ter dúvidas e aí é capaz de confundir, atrapalhar na fé de vocês. Então, provem de todo o material. Quando eu falar assim, eu vou falar assim, acabou essa parte, ó. Vocês estão prontos, todos falando em línguas, batizados com o Espírito Santo, vocês têm tudo. Aí vão, se expõem às outras vertentes, falam, olha, é o contrário do que me ensinaram, ó. Combata, veja a base que vocês têm, os frutos principalmente. Amém, gente? Eu vou dar uma outra dica que eu sei que é complicado. Por que muita gente cai nisso? Né? Esses caras que vão combater, até ministérios, até os chamados sensacionistas, eles pulam Atos dos Apóstolos. Já falei isso 1000 vezes, eles pulam todo o contexto. E os livros da Bíblia estão escritos numa ordem, numa sequência lógica, para montar o entendimento. Isso chama-se metodologia. Você não pode, vamos sobre falar em línguas, essas coisas que acontecem na igreja, vai direto para 1 Coríntios, não. Porque o apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios que não pode falar em línguas no meio do culto.
Ok, que não é para falar em línguas na igreja, igual fazem aí, tudo bem. Mas o apóstolo Paulo ministrava e fazia isso lá em Atos. Hã? Você não leu Atos 19? Não. Ah, então. Então, há uma construção de entendimento. Isso não dá para fazer em 2 horas, em 10 minutos, em 20 minutos, as coisinhas fracionadas, tá? É um entendimento, é um ciclo. Tudo que vocês... E agora eu vou falar uma coisa bem séria mesmo, que todo mundo vai achar ruim. Eu sei que a igreja ensina assim, ó, faça o seu devocional diário, todo dia abre a Bíblia, leia e ore. Ótimo. Mas, meu filho, abrir a Bíblia assim de forma aleatória, aí leu. Não analisou o contexto, não absorveu. Pode te edificar? Pode. Talvez 5 ou 10% da intenção quando o Espírito Santo estava numa pessoa inspirando ela a escrever. Então, às vezes, vale muito mais você ficar 1h30, talvez 2, focado, analisando, sendo exposto ao contexto inteiro, do que você ficar todo dia ali, pescando. Às vezes você abre um profeta que está profetizando para uma tribo específica que estava desviada. Não faz sentido para a tua vida, não faz contexto. Aí você pinça um versículo, fica complicado. Hoje o meu devocional eu vou ler Romanos 11. Quem escreveu Romanos 11? Qual foi o contexto? Não é melhor você pegar e... Tá, eu vou ver então o contexto inteiro de Romanos. Começa desde o primeiro, entenda que é um livro ou é uma carta, tem introdução, tem o desenvolvimento. Não pega assim só, 11 a partir do 22. Aí você lê, aí você ora, Deus, blá, 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 blá. Aí você levanta, nossa, cumpri, eu orei, hoje eu cumpri meu devocional. Cumpriu. É para cumprir. É para cumprir, não é para ser alimentado. Não é para te estruturar. A palavra de Deus é para te fortalecer a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, comece a... Fala, mas você está falando então que cada livro que eu vou ler, eu não começar de qualquer lugar. Isso. Não adianta. É assim, ó, por exemplo, Provérbios, Salmos, né? São inspiracionais. Aí você pode pensar, não uma lógica construtiva de entendimento. Então você pode pensar uma parte, uma porção. Fala, hoje eu quero isso. Por exemplo, esses livrinhos de pão diário. Desculpa, irmãos. Alimenta muito pouco. Porque é uma escolha aleatória para uma pessoa que você não faz ideia. Por uma religião que você nem faz ideia. E que ele pega uma sequência. Nossa, está criticando coisa que todo crente usa. Tudo bem, mas eu não uso e... Quando eu boto gente na mesma mesa aqui, eu falo, filho, você lê tanto, você diz que tanto, e essa coisa básica você não sabe? Nossa, como você é chato e arrogante. Sou chato e arrogante. Então vale muito mais você falar, olha, hoje eu vou Romanos. Aí você olha assim na sua Bíblia, talvez a sua Bíblia não tem aqueles suplementos. Alguém estava com a Bíblia da Mulher, essa Bíblia da Mulher é ótima. Antes de cada livro tem a introdução, tem um contexto. Antes de cada, a Bíblia da Mulher é uma ótima dica. Eu tenho Bíblias em PDF, se vocês não têm, eu tenho Bíblias em PDF, eu sugiro a Thompson, também é uma Bíblia bem antiguinha, mas ela explica o contexto de cada livro. Gente, para de achar que a Bíblia é um livro místico. Ele é místico, ele é poderoso, ele é espiritual. Mas Deus não outorga, Ele criou você com mecanismo de aprendizado, com metodologia, o seu cérebro é feito para isso. Não vai ficar blotando assim, não, as coisas na sua cabeça. Então é bom você pegar, ter uma introdução daquele livro. Então, mas eu não tenho, ok, peça. Nada que eu estou cobrando de vocês eu não tenho como dar guarnição. Peça, eu te forneço material. Olha, qual é o livro que você vai começar o seu devocional de Romanos? Beleza, vou te dar aqui, ó, que eu sugiro que faz parte do acervo que eu monto para ensinar na igreja. Vai te introduzir, vai te dar o contexto, aí você vai começar a ler. Você fala, nossa, porque esse monte de coisa aqui não fazia sentido. Mas agora faz. Olha. Nossa, tá falando isso aqui? É isso aqui que é isso aqui? E as coisas vão fazer muito sentido. Às vezes 20, 30 minutos. Na semana inteira que você vai ser exposto
com linearidade, com metodologia, você vai absorver muito mais do que todo dia aquela horinha que você pinça algo fora de contexto e você não compreende e consegue ali assimilar talvez uma, duas frases, aí você fica repetindo elas, repetindo, que são esses mantras, né? Esses versículos que viram mantras na igreja, que as pessoas repetem sem saber o contexto e ficam falando. Ah, mas é aquilo e aquilo. Ah, todos... E não vive. E o grande problema disso é que você fica resiliente à palavra de Deus. Você escuta, você sabe de cor e você repete, mas ela não fez sentido para você. Não entrou no seu entendimento, você não viveu ela e você acostumou a ouvir e sair. Isso aconteceu com o nome de Jesus, com o nome do Salvador. Se a gente soubesse o real significado dele, a gente usaria com muito mais autoridade, propriedade, com o fundamento certo. Você fica resiliente. Porque você viu, não fez efeito, você não viveu, vira só mais um. A Bíblia é só mais um monte de frases que você fica repetindo, não faz sentido para a tua vida. Amém, queridos? Não só conhecimento. Às vezes nem isso. Às vezes a pessoa fica repetindo o versículo e não faz ideia do que ela está falando. Então, um pouquinho de aplicabilidade e inteligência. Não se preocupa. Peso. Nossa, eu li tantos livros da Bíblia hoje. Se eu falar, eu li a Bíblia inteira em um ano. Ok. O que você entendeu, filhão? Eu li a Bíblia inteira em um ano. O que você entendeu? Isso aqui é o livro mais complexo da história da humanidade. É impossível estudar isso aqui em um ano. Você entender todo o contexto em um ano. É impossível. É impossível. Você assimilar tudo, tal. Então é melhor você ler um só de um ano, você entender e viver. Aí você não vai precisar decorar nada, falar, eu sei o que está escrito, que isso fez sentido na minha vida e eu vivi. A palavra de Deus é para ser vivida. Vivida, gente. Viver a palavra de Deus. Por isso que tem muito crente depressivo, que não encontra sentido na vida, que a vida cristã é uma coisa sem sentido, sem norte. Tá vazio, tá assim, ó. É só mais um. Não fez sentido, a palavra não teve aplicabilidade para ele. Então, nós vamos incentivar você a manusear bem a palavra de Deus a seu favor. Amém? Tudo isso eu falei para falar o seguinte, é impossível você entender as cartas de Paulo sem antes entender a jornada de Paulo, que está em Atos dos Apóstolos. Regra básica, você vai ler Romanos, 1ª, 2ª, Coríntios, Timóteo, qualquer carta de Paulo, Gálatas, Efésios. Se você não entender o Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa histórica, que te dá um start, uma contextualização de quem é o apóstolo Paulo, você está perdendo o seu tempo. Você, no máximo, vai conseguir absorver com coisas abstratas. Às vezes é um exemplo, às vezes ele está exemplificando algo para explicar, e você está se apegando a um exemplo, uma alegoria, e você está adotando como verdade. E o escritor colocou, uma alegoria, isso é só uma alegoria. E você, não, mas está escrito pipipipipupu. Não. Isso é um exemplo, é um erro grave. Olha para você ver, a igreja se move muito errado. Nós nem começamos, não estou dando mérito para a gente, tá, gente? Começamos a ampliar, estabelecer uma base de entendimento, de mover com o Espírito Santo. Olha o tanto de testemunho. Eu sou obrigado a falar, né? Mostra tuas obras. Tá fazendo sentido para vocês? Falar em línguas, buscar mais o Espírito Santo, ter uma consciência do batismo, ter um entendimento de que Deus é real e quer encher vocês com o Espírito dele? Aí a nossa vida começa a ter sentido, começa a ter um norte. Então, vamos... Eu sei que é chato essa parte, sempre é chata. Mas vai ser fundamental, chave para o desenvolvimento da nossa vida. Amém? Tudo isso para ambientar vocês a começarmos a entender 1 Coríntios. Então, fica essa regra, tá, gente? Quando você quiser ler qualquer carta do apóstolo Paulo, certifique-se que você entendeu totalmente Atos dos Apóstolos. Ok? Como é que começa a entender? Você ouve
a Bíblia em áudio. Atos, ouça lá Atos. Não entendeu? Volta, ouça de novo. Não entendeu? Vem e peça ajuda. Fala, eu preciso entender essa parte aqui. Eu vou te dar material para você dar uma olhadinha. Vai te ajudar. Vai te ambientar. Uma igreja é para isso, gente. Se uma igreja não te fornecer isso, está fora do sentido. Amém? Vocês agora, nós vamos citar algumas coisas que são colocadas, evidenciadas no meio do povo pentecostal, que felizmente são erros, mas que, assim, gente, são minorias que faz isso, tá? São minorias. E onde você estiver, nós não vamos julgar, nós vamos estar aptos. Julgar assim, julgar é normal e é correto, por questão. Julgar é discernir, é a mesma coisa, tá? Julgar a situação, isso está certo, isso está errado. Mas você só vai discernir e julgar desde que você esteja apto a ajudar. Caso contrário, fique quieto, calado. Ok? Então, quando você ver algo errado, você vê uma pessoa no erro, cometendo uma coisa, tenha zelo pela obra do Senhor. Fala, poxa, tá errado. Não, com todo respeito, posso te ajudar nessa questão? Aí você vai com fundamento. Depois do fundamento, prática. Olha, na minha vida foi assim, assim, assim. Eu aprendi assim, assim, assim. Vamos fazer o certinho, assim, assim, assim? Quantos estão entendendo, queridos? Se for para ver os erros dos outros e só falar, não, você está fazendo bobagem. Isso aí é acusação, é o diabo que faz. O diabo já faz isso bastante, não precisa disso, amém? Só exorte e aponte se você está apto a ajudar. Compreendeu o código, gente? Amém? Amém. Vamos lá, então. Acompanhe a leitura de 1 Coríntios no capítulo 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que se... Vou voltar. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra.
Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém. A mensagem do texto é bem explícita, ela é bem assertiva e direta, mas ela carrega algumas coisas que nós temos que observar. Eu trouxe o áudio porque, infelizmente, nós temos um déficit educacional no país muito alto, né? Muito alto. E esse texto foi escrito originalmente em grego e as pessoas que tiveram a incumbência de trazer e fazer a tradução dele usou uma linguagem extremamente coloquial, que é a linguagem do século, não o anterior, o antes de 1800, no começo de 1800, né? Então era uma linguagem extremamente coloquial. E essa linguagem coloquial foi sendo normatizada, né? Então, entre ao texto grego original, a adaptação de uma linguagem extremamente coloquial, que era a linguagem do século XVIII, mais ou menos, até hoje você pode encontrar muitas variações, não de significado, mas de colocações. Então, eu trouxe o áudio porque vê que como o apóstolo Paulo, ele usa o recurso de, ele questiona, ele mesmo faz a questão e ele responde. Numa hora, ele faz uma alusão para trazer um contexto e explicar algum assunto específico. Ele usa recurso como hipérbole. Nós vamos ver um exemplo de hipérbole que ele usa na próxima carta. Ele exagera muito. E essas coisas a gente, às vezes, sem ter a devida proporção do entendimento do que é aquele recurso linguístico, nós perdemos o real significado daquilo. Então, até a nossa leitura, a nossa capacidade, ela é um pouquinho deficitária. O nosso país ele é um pouquinho complicado, né? O percentual de compreensão, porque quando você tem determinados sinais, você vê que ele varia na entonação, quando está fazendo a pergunta, na pausa. É um texto um pouco complexo, né? Então, às vezes a gente está numa leitura que no meio, a gente talvez não consiga encontrar a interpretação nem da fonética correta para trazer a informação que o escritor estava pleiteando quando ele estava confeccionando o texto, né? Então, eu trouxe, é legal você ouvir a Bíblia, como aquele texto é lido e interpretado foneticamente também, para aumentar o seu grau de compreensão. Tudo bem? Algumas coisas, é um texto muito claro, isso aqui não é código, não é revelação, não é nada. Mas ele é muito claro no que diz o seguinte, que uma coisa que nós já sabemos, né? Ele faz uma singularidade aqui no verso 4, ele faz, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 4, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Um texto que deixa bem claro que a diferenciação, o Espírito é o mesmo, e tem determinado versículo em que ele diz, aqui acho que é, aqui ó, no 13, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Para fazer parte do corpo do Senhor, deve ser batizado no Espírito Santo. É isso que está escrito aqui no verso 13.
Enquanto você não é batizado, você não consegue ser parte reconhecida como membro do corpo do Senhor. Porque o corpo se move, a força motriz do corpo é o Espírito. E ele fornece as funções que cada órgão do corpo deve agir. Se você não está batizado com esse Espírito, entendeu? Ok? Essa é a compreensão cristã pentecostal do ministério do Espírito Santo. Ok? Verso 7. Alguém lê para ele bem alto, para nós aqui bem alto. Agora você pode se ater ao versículo e começar a extrair, porque você entendeu o contexto e você sabe tudo o que está dizendo naquele trecho, ou naquele capítulo, enfim, ou naquela carta. Aí você começa a se atentar embaixo do contexto correto a significância de alguns apontamentos. Eu gostaria de cada um com vocês devagar, cada um, mas devido ao tempo nós ficaríamos aqui muito tempo. Vocês não gostam nem de 1h30, 2 horas, quanto mais, né? Então, eu pensei alguns fundamentais e você vai ouvindo em casa e se precisar de mais material, vou te fornecendo ou vou te explicando os contextos de determinados trechos do texto. Tudo bem, irmãos? Alguém leia o 7 bem alto, bem pentecostal, como vocês são. Alguém, vai lá. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Alguém tem uma tradução um pouquinho diferente? Além disso, a cada pessoa é concedida uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. Presta atenção. É diferente. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Utilidade, fim proveitoso. Gente, vocês só vão ter dons e ativações se houver propósito. Fim proveitoso, finalidade. Quantos estão entendendo isso? E tudo isso dentro do contexto do corpo. Do corpo do Senhor. Deus quer que você se mova dentro do corpo como um membro, com uma função e dons específicos e talentos, a diversidade que ele colocou. Com a diversidade que ele estabeleceu, que ele mesmo narrou aqui. Mas isso só vai fazer sentido se você for peça do corpo. Vou voltar em mais um ponto, porque se você não viver isso, você não evolui. Você não consegue andar. O Espírito Santo te batiza e te enche, te faz falar em novas línguas e tira a sua timidez. Aumenta a sua capacidade de se expor diante das pessoas, dos seus irmãos. Tem que fluir de você para os outros. A virtude. A minha bela esposa veio hoje abrir o culto. Ele está se expondo. Isso é mover do Espírito Santo. Dê um testemunho do que Deus está fazendo na sua vida. Consegue falar. Isso é se expor. Como que você vai pedir para o Senhor te encher com o Espírito para te usar no corpo, se você quer ficar recluso no corpo? E dentro da sua... Deus te formou. Quando Ele tira os seus traumas, Ele te formou com as suas peculiaridades, com as suas características que Jesus gosta. As pessoas podem não gostar, mas Jesus gosta. Deus gosta de você. Deus gosta, às vezes, da sua entonação, do seu jeito de falar, da sua forma de se expressar. Tem pessoas que se movem assim, as pessoas gostam delas, mas às vezes Deus não gosta do jeito dela. Deus não gosta daquele jeito, Deus quer ela de uma outra forma. Então, quando você recebe o Espírito, ele vai te reformular. E a primeira coisa que o Espírito Santo mexe é com a sua capacidade de se comunicar. Talvez ela não existe, ela começa a existir. Talvez ela é traumatizada, ela é machucada, ela é pesada. O Espírito Santo começa a virar a chave. Talvez ela é fora do tom, ela é muito acima, ela é exacerbada. O Espírito Santo começa... E muitas pessoas abraçam a teologia cessacionista
ou esse entendimento sensacionalista porque elas não querem se expor, porque elas querem continuar sendo aquela pessoinha depressiva, trancadinha no quartinho dela, trancadinha na sala dela atrás da televisão, trancadinha atrás daquilo, trancadinha atrás do grupo. Ela não quer se expor para a sociedade, ela não gosta de se expor em família, ela não gosta de se expor porque ela nem gosta do que ela é. Ela tem limitações próprias, que ela não gosta do julgamento dos outros. Irmãos, crente é para ser julgado. O ímpio e o cristão vai te olhar e falar, ó, é isso, é um crente, é um falso crente. É um verdadeiro ou é um falso? Irmão, virou crente, acabou. Você é crente. Aonde você chegar, você é crente. Quando as pessoas perguntam, por que você é assim? Porque eu sou crente. Forte disso, hoje em dia tá esse pessoal worship, né? Eu não tenho religião, eu não sou crente, que eu não sou religioso, eu sou de Jesus. Ele está se isentando, as pessoas estão se isentando da responsabilidade de carregar. Diz no último dia, aqueles que não negarem o meu nome, eu não vou levar eles diante do meu Pai. Lá, o nome dele vai estar na fronte da sua testa. Olham para você e tem que ver o nome dele. Vão olhar na sua cara e falar, é de Deus. Não acha que é uma placa luminosa escrita, é do Senhor. Não. Vão olhar para suas características, para sua espiritualidade, para o que você fala, para sua postura corporal, para sua expressão facial. É de Deus. Mas hoje querem o contrário. Eu posso continuar sendo quem eu era no mundo. Eu era um dejeto, um excremento moral no mundo. Quando chega na igreja, sobe no altar, eu posso parecer a mesma coisa que eu era. Mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. Não quer mudar de vida? Muda de religião. O evangelho não é para você. O Espírito Santo vai te encher para te mudar. Não quer mudar, irmão? Muda de religião, sai da igreja. Está perdendo seu tempo. Tem que ser muito sincero com você. O Espírito Santo, olha, vamos relembrar fundamento? Vamos para o fundamento de novo? Nossa, você vai voltar, porque vocês têm que sair disso, tem que ter certeza que vocês saíram disso. Você assumiu uma postura como filho de Deus, uma nova natureza, se arrependeu dos seus pecados, entrou na água e declarou para Deus, sou uma nova pessoa. Se Deus vê que você é sincero, Ele te manda o Espírito dele e te reconhece como filho dele. Irmão, ou é ou não é. É simples assim. Ou você é um crente cheio do Espírito Santo, ou você não é crente. Essas coisas são agressivas. Né? Então, no mundo, na sociedade, as portas estão se abrindo, né? As coisas estão tendo cada vez mais acessibilidade, né? Cada vez, não pode sim. Antes não podia, agora pode. Você pode. Eu posso tudo, posso tudo, ok. Para nós, o lugar que interessa é o céu. E lá não adianta. Só vai entrar quem tiver direitinho. Vocês me perdoem. A igreja pode ser o que ela quiser, só fazer o que quiser. Mas lá no céu, esquerda é uma coisa, direita é outra coisa. Acostumem com essa realidade aqui, para vocês não se assustarem lá. Chega lá com confiança. Tô tranquilo. Tá vendo o julgamento? Nossa, quando eu desejei o dia do julgamento. Tem gente que ouve o dia do julgamento. Nossa, misericórdia. Não, a gente já está acostumado. A gente já andava como alguém julgado, experimentado aqui na terra. Lá você não vai se assustar, não. Seja julgado aqui agora. Com confiança. Vinde aqui, benditos meu Pai. Né? Não, aquele Senhor. Nós fizemos tudo no seu nome. Eu nem te conheço. Operamos milagres, fizemos um monte de coisa no seu nome. Não te conheço. Vai para o lado esquerdo. Não, esquerdo. Todo mundo já sabe o que acontece lá, quem vai para o lado esquerdo, né? Acostumem-se a essa realidade aqui, para não ser surpreendido lá. Você é julgado aqui você é taxado.
Assuma quem você é. Sou filho de Deus, sou crente. Tem uma responsabilidade. Se você é crente, você é um pai segundo os critérios cristãos, uma mãe segundo os critérios cristãos, um filho segundo os critérios cristãos. Se expõe em sociedade, em grupo. Eu sou cristão e eu faço. Sou pautado por isso. Ai, vão me julgar, então. Ok. Eu tô aqui para isso. Porque no dia do grande julgamento já tô treinado. Ixi. Pode vir. Por que eu vou na frente? Todo mundo vai ficar com medo, né? Quando o Senhor desceu no Monte Sinai, o Senhor chamou todo Israel. E viam-se raios e trovões e um barulho de trombeta estridente. E o Senhor chamou todo Israel. Sei lá, vamos pensar, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Deus falou, subam, venham aqui encontrar comigo. Os 40 dias que Moisés passou lá em cima era para Israel passar. Não, ele vai nos consumir. Moisés, vai só você. Nós ficamos aqui. Nós temos que chegar lá, diante do Cordeiro. Gente, como eu esperei por esse momento. Esse medo que dá em você, nossa, eu não gosto nem de ler Apocalipse, porque Apocalipse joga você na cara, fala que, ó, quem tem medo de Apocalipse é que sabe que não tá batendo. Minha vida não tá batendo com isso aqui, ó. Não tá batendo. Ixi, tô com medo. Aí fica com medinho de Apocalipse. Porque tem medo da palavra, tem medo de ser julgado. Esse é o ambiente para você se aprender. Você se acostumar. Vocês estão entendendo? A finalidade do Espírito Santo é te consolar. A primeira, né? Te consola. Fala, não, você é filho de Deus. Ele te enche, né? Vai falar, agora, vamos embora. Vamos para a obra. Vamos ser útil. Deus nos chamou, todos vocês. Chamou para quê? Aí você fala assim, para quê que Deus nos chamou? Vai descobrir agora. Deus tem um chamado, um desenvolvimento para todos nós. Deus não nos chamou para o acaso. E isso está intrinsecamente ligado a como você se move no corpo. Qual a utilidade que você tem no corpo? Vamos ler o verso 7 de novo? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Cada um, não está dizendo é dada para alguns e para outros não. Todos vão receber a manifestação do Espírito Santo para ser útil na própria vida e no corpo. Ficou claro, irmãos? Então, se todo mundo tem, batizado pelo mesmo Espírito, funções e funcionalidades diferentes, o mover é para todos. Você tem que se esforçar para manter a sua vida dentro do contexto do corpo. O Espírito Santo vai te mover para o corpo. Não existe essa coisa de ficar desviado fora do corpo. Arranca o pulmão do corpo e joga-se no chão. O que acontece com o corpo, com o órgão? O texto é assertivo. No verso 10, alguém lê o verso 10 bem alto, bem pentecostal. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, o dom de discernir os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. E no 11, pode ler o 11, senhor Raimundo. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, entenda que o Senhor tem, de forma diversificada, o trabalhar dele dentro do corpo. Cada um se movendo embaixo desse Espírito. Ok?
Colocando uma lupa especificamente, no verso 10, quando ele cita assim, ó, o termo utilizado é variedade. Que é diferente, aqui ele está falando aqui, ó. A uns ele vai dar variedade de línguas. O que é diferente do dom específico de línguas. Ok? Então aqui a gente começa a entender a diferença do que aconteceu em Atos capítulo 2 e o que acontece hoje nas nossas igrejas. Vocês vão entender que o Espírito Santo, ele age conforme a necessidade e a aplicabilidade do mover, de forma inteligente. Faz sentido hoje nós ficarmos falando línguas, idiomas de outros países? Faz muito sentido hoje dentro das igrejas ficar acontecendo isso? Fora de contexto. Mas o Espírito Santo age e ele fornece através de um mover, de um dom, de ele achando necessário, ele pode fornecer que você fale a língua espiritual, a linguagem espiritual, uma língua não conhecida, não é uma linguagem padronizada, ou que você até use um idioma que você nunca falou, tal, por uma necessidade específica. Isso a gente deixou bem claro lá, quando nós estabelecemos o contexto, ok? Ok? Estou refrisando isso porque quando nós chegarmos lá em Coríntios 14, para que não haja uma dúvida quanto isso. Beleza? Nós vamos agora. Inclusive, eu acho necessário isso, que depois pode haver cobrança a esse respeito. De entendimento a gente volta, não tem problema nenhum. Deixa eu botar aqui. Vai pro próximo, filho. Isso. Você vê aqui o texto em grego, ó. Ele não mostra o mouse, ele mostra o mouse só para mim. Mas você vê que a palavra lá em destaque, né? Não sei se vocês lembram, que é o mesmo termo lá usado lá em Atos 2, tá? É a capacidade oriunda do Espírito Santo de falar outras línguas, uma variedade, gêneros diferentes, de línguas diferentes, seja elas conhecidas ou não. Ok? Então, esse argumento de que Atos capítulo 2, o que é para se falar em línguas nas igrejas são só idiomas estrangeiros. Isso não existe, gente. Isso não existe, tá? Usam esse verso, às vezes, para trazer esse tipo de fundamentação. Tudo bem? Estou deixando bem claro para não... E eu vou pedir para que nós acompanhemos, então, a leitura agora de Coríntios 13. 1 Coríntios 13. Vamos seguir construindo o entendimento, porque o que importa mesmo é 1 Coríntios 14. É o suprassumo da organização, a normativa que o apóstolo Paulo teve que dar para uma igreja que não estava sabendo utilizar corretamente o dom de línguas. Vamos para o 13. Quer ler? 1 Coríntios Acompanha. 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Caridade e amor, tá? Algumas traduções colocam como caridade e tal. Amados, do que esse trecho está falando? Essa divagação que o apóstolo fez sobre amor. O que ele está falando? Falar sobre amor? Trazer uma significância do que é amor? Sim ou não? Deus é amor. E o amor que nós temos, que nós recebemos, é o Espírito. Tá, mas Ele é a expressão de amor. nessa parte específica que nós acabamos de ler. Ó, Só tem propósito, você ama as pessoas. ótimo, ok. E essa divagação toda, o amor é aquilo, o amor é benigno, o que é isso? A característica. São A todas as forma abstrata de características falar, como se fosse uma pessoa, né? de Deus. Por que a gente usa esse trecho para falar de amor? Vamos falar sobre amor, aí a gente pega esse trecho. O que nós acabamos de ver no capítulo 12? Está falando sobre os dons do Espírito Santo, ok? Aí o 13, ele para e vai começar a falar de amor, devagar sobre emoções de amor? Não. Ele ainda está explicando sobre os dons. Só que ele está fundamentando, dando maior embasamento, trazendo uma explanação do que é a verdadeira, do que está por trás do fundamento desses dons, que é a manifestação do amor de Deus através de nós. Isso aqui não se aplica a casamento. A pessoa que estava escrevendo esse texto não pode, no casamento, ler sobre amor. Não é que não pode. Ele tem que falar assim, ó, o autor não estava falando sobre isso, mas nós podemos pensar isso aqui e trazer algumas resoluções sobre o amor. Né? Isso é uma coisa. Agora chegar e falar, ó, olha, o apóstolo estava aqui, ele quis definir amor. Não, ele não estava falando sobre a definição de amor. Recurso linguístico para comunicar, reforçar um argumento, construindo, porque isso é uma carta, ela não é dividido nesses números, nem nesses versículos. Ele é um texto contínuo de entendimento, construção de entendimento. Está falando que está errado? Não estou falando que está errado. Estou falando que quando isso foi escrito, a intenção do autor não era exatamente definir ou dedilhar devagar, emocionalmente, filosoficamente sobre o amor. O amor é isso, o amor é aquilo. Não, tanto que se você olhar com mais frieza didática, as definições de amor, as resoluções e demonstrações de amor, elas são bem bíblicas, né? Ela é uma coisa muito mais de escolha, de posicionamento, do que ter uma divagação poética e talvez até um pouco emocional. Por exemplo, né? O amor tudo suporta, tudo perdoa. Gente, vocês perdoam tudo? É para perdoar tudo? Cada situação tem um contexto. O que seria esse perdoar? O que seria esse perdoar? Então a gente acostuma a ficar repetindo esse versículo. O amor tudo perdoa, o amor tudo perdoa, o amor tudo perdoa. A gente fica repetindo. Aí você fala assim, né? Perdoar, né? Então o amor tudo perdoa, ok. Perdão, a gente... Olha o que Deus cobra da gente. Primeira coisa, né? Olha, eu vou batizar vocês com água para arrependimento. João dá a demonstração do seguinte, a primeira... o primeiro contato que você tem com Deus, né? Algum profeta, alguém vai te falar de Deus, né? Aí vai te trazer a realidade. Fala, o que eu preciso fazer? Não, beleza, você precisa se arrepender. É a primeira coisa que alguém, quando vai para Deus, vai se arrepender, ok? Ok? Quem se arrepende, pede. Você vai dar perdão para alguém que não se arrependeu? Não. Mas o amor aqui tudo perdoa. Então, gente, é recurso. Então você tem que
Sabe, a gente acostumou a ficar ouvindo a palavra. Aí você, não, irmãos, eu não estou falando que não é para vocês perdoarem, não. Eu estou falando porque é para vocês contextualizarem a situação e ver como vai se dar. Por exemplo, a pessoa te fere terrivelmente, ela não se arrepende. Você vai ficar assim, eu te perdoo, porque prega-se isso, que é para você ficar assim, eu te perdoo. A pessoa não quer, ela tá... eu ia usar um termo muito chulo. Ela tá pouco incomodada com o que você está passando. Aí você fica assim, mas eu te perdoo. Esse seu oferecimento de perdão enoja mais ainda a pessoa. Perdão só dá para quem se arrepende. Deus é assim, meus amados. Ali, mas Jesus falou, na oração falou, perdoai a quem nos tem ofendido. Ok, quando tiver arrependimento, tá? Vamos ser mais inteligentes, gente? Deus não vai ficar cobrando coisas de você, coisa que Ele não fez. Pai, perdoai eles porque eles não sabem o que faz, né? Mais um versinho extraído fora do contexto, né? Ele era Jesus, tá? Naquela época não valia nada. Todos estão em igual posição diante de Jesus, tá? Então antes de você achar que você está no mesmo nível de Jesus, calma, vai com calma. Vai com calma. Entenda o contexto. Deus vai te cobrar sim, se alguém arrependido chegar para você pedir perdão e você negar. Aí sim, meu filho. Aí Deus vai te cobrar. Agora alguém que está pouco se lixando para você se afasta. Mantém ali tudo. Vamos lá. Vamos com calma. Você sempre vai ter uma postura perdoadora. Mediante arrependimento. Mudança. Senão, eu te perdoo. Então, eu vou continuar cagando na sua cara. Mas eu te perdoo. Isso é inteligente, gente? Vamos nos conhecer. Você é uma pessoa que tem alma, que tem coração, emoção, estrutura. Você tem um déficit de serotonina, dopamina, endorfina. O seu corpo reage quimicamente. Você precisa manter um equilíbrio. Você tem que fazer escolhas. Tem pessoas que vão ficar para trás. Tem pessoas que não vão fazer bem para você. Se quiser estou sempre a reconstruir, sempre apto, sempre, mas não quer? Poderão, aí você pega tudo isso, aí outro versículo isolado. Poderão dois andar juntos se um não concordar? Um não está arrependimento, como é que vai haver o perdão, gente? Não existe. As coisas só funcionam no reino de Deus se houver concordância entre os dois. Aí ele falou que está arrependido, ok. Veja o que Jesus falou com os fariseus. Dê frutos de arrependimento, então. A pessoa que está arrependida, ela começa a demonstrar para você, fisicamente, palavras, gente, é fácil, que ela está arrependida com atitudes. Você, olha só. Você está pedindo perdão? Ok. Estou condicionado a te perdoar porque Jesus me perdoou, Deus me perdoou, eu tenho que te perdoar. Mas como é que esse seu arrependimento aí vai ser na prática? Me mostre aí o seu plano de arrependimento. Eu agora vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ótimo. Quando eu ver você fazendo, vou te amar novamente. Meu amor vai ser maior do que eu tinha antes. Conte com o meu perdão. Mas não fica brincando, sendo um ator diante de Deus. Eu te perdoo. Aí o outro, eu me arrependo. Eu te perdoo. Ninguém demonstra nada. Ninguém faz nada. E você fica lá. Mas eu tenho que perdoar. E você não respeita a sua própria estrutura. Quando vê, você está depressivo, está triste, está terrível. Você não faz filtros, você não julga e não discerne pessoas e situações da sua vida. Porque você acha que você tem que ficar dando perdão. Tem que perdoar, tem que perdoar. Peraí. Vou estabelecer ordem aqui, tá? Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu não sou Jesus, tá? Eu não sou Jesus. Eu, por respeito à palavra dele, estou apto a reconstruir isso aqui, desde que haja concordância, tá? Desde que haja um projeto de inteligência. Enquanto você continuar agindo assim, não conte comigo. Não conte comigo. Eu vou seguir em frente a minha vida com os projetos que Deus tem para minha vida. Se você não quer mudar de vida, não quer se arrepender, o problema é seu. Fique para trás. Vocês estão entendendo, gente? Vamos começar a falar. Vamos parar de pensar justificativas, letargias da nossa vida
Porque você... aí tem essas pessoas, eu não consigo perdoar. Tá? A pessoa não se arrependeu, meu filho. Ó, filho, ó, Deus te abençoe, eu estou seguindo a minha vida, ó. Você não quer arrumar isso aqui? Não fica pertinho de mim, não. Porque eu estou vivendo outra coisa. Eu estou vivendo o reino de Deus. Se você não quer, olha, eu sinto muito. Quando você quiser, conte comigo. Mas você está me atrapalhando. Ou você deixa essa pessoa te puxar pro buraco. E você fica lá, eu não consigo perdoar. Aí não consegue receber o Espírito Santo, não consegue se mover no corpo. Você é uma pessoa doente. E você fica reclusa. E quando você chega no culto, você, eu não quero receber o Espírito Santo. Eu não quero me expor. Porque você não conseguiu viver. Porque quando você começar a se expor, vão ver que, olha, uma pessoa que não perdoa, ela não viveu perdão, ela não fez separação. Nossa, essa situação aí tá estranha. Por que você nunca resolveu isso aí? Vocês estão entendendo? O Espírito Santo vai expor as coisas. E você tem que ser condizente com aquilo, com esse Espírito que você recebeu. Tá claro? Tá claro, irmãos? Tá claro? Você só tem que entender que quando a pessoa, se ela te pedir perdão, você tem que liberar, né? Obviamente. Mas óbvio que você vai falar, ok, oi, tudo bem? Eu estou te pedindo perdão. Tchau. Não. Senta aqui, filho. Você sabe o que significa perdão? Senta aí, vamos conversar. Você quer pedir perdão ou quer falar uma frase e ir embora? Quer pedir perdão pra mim? Senta aqui na minha mesinha. Senta aqui comigo. Quero te pedir perdão. Você fez isso, ok. E o que você fez pra mim, eu sei. Eu sei muito bem. Você sabe que o conceito de perdão, ele depende de um outro conceito chamado arrependimento. A pessoa, você nunca ouviu falar arrependimento? Não. Então por que você está me pedindo perdão se você nem sabe o que significa? Mas senta aqui que eu vou te explicar. É assim, filho, ó. Vou te perdoar desde que você mostre que você está arrependido. E o que eu tenho que fazer para mostrar que está arrependido? Eu tenho que te mostrar coisa? Não, eu tenho que mostrar para Deus. Não, você ofendeu, foi eu. Foi aqui, tá? Não adianta você pedir perdão para Deus e virar as costas. Foi aqui que você feriu e ofendeu. Está arrependido mesmo, filhão? Então faça isso, faça aquilo. Se você começar a mostrar frutos de arrependimento, vou te perdoar, conte com o meu amor, meu apoio. Na verdade, eu vou te amar mais de quando eu te amava antes, de você me ofender. Aí você vai saber quem realmente você vai perdoar ou não. Vamos ser inteligentes e práticos com essa palavra que Deus nos instruiu. Ela não é, perdoa, conceitos entram pelo nosso ouvido e saem, e a gente não usa de verdade. Quando você tiver que pedir um perdão para alguém, filho, ofendeu, é normal, gente. Normal a gente fazer mal para a pessoa. Você já sabe, você não vai só falar essa frase. Você vai chegar para a pessoa, olha, me perdoa, eu prometo que eu vou me esforçar em fazer isso. Aí a pessoa, beleza, desde que você cumpra segundo a sua palavra, eu me comprometo também a te amar e a nós voltarmos a andar juntos aí. Eu vou te ajudar a se esforçar. E assim vai. Isso também se aplica a Deus, né? A gente pede perdão para Deus, me perdoa pelos meus pecados. Mas é bom nomear para mostrar arrependimento. O dia que nós conseguimos manifestar isso fisicamente com as pessoas, aí Deus fala, fruto de arrependimento. E aí Deus começa a entender a gente. E aí fala, eita, vem cá, vem. Agora tô começando, hein? Agora tá valendo a pena. Me mostre a sua fé, que eu vou te mostrar minhas obras. Tá? Tudo que você predispõe-se a fazer, como uma atitude respaldada na palavra, tem que haver obras. Você tem que materializar isso. Materializar. Então todo esse mover na igreja, tudo isso, ele vai nos trazer essa responsabilidade de nos movermos com amor, com fundamento,
para que Deus flua através de nós. Ok? Se você não consegue resolver essas questões estruturais básicas, o Espírito Santo não consegue te encher, gente. Entenderam? Ele vai encontrar dificuldade de encher. Ele vai ficar se movendo, você vai ficar ali lutando com Deus. Ai, meu Deus, eu te entrego minha vida, mas tá osso. Não mexe aqui não. Deus fica lutando com você, fica lutando com Deus. Fica lá igual Jacó, até a hora que o anjo vai tocar na sua costa e te quebrar no meio. Para que não fique a gente achando que é só, eu quero que vocês falem línguas e pipipipi. Não, vocês estão vendo a aplicabilidade da coisa? Que uma pessoa vem começar a falar em línguas aqui. Gente, falar em línguas é uma coisa simples. Falar em línguas é calma. Mas e aí, o fundamento correto tá? É aí que pega. Começou a se expor, a se abrir pro corpo. Começou a dar frutos. Opa! Falar. Simples aí. Há todo um fundamento por trás disso. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui. Ainda, tá quase. Ainda não. Dá para começar o 14, talvez a gente termine ele. Dependendo do nível de compreensão, acho que a gente construiu uma base tão bem feita que não vão precisar de muita coisa. Tá. Tem uma confusãozinha que fazem também. No 13, no 13:1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse a todos os mistérios e toda a ciência. Gente, tem gente que usa esse versículo isolado para dizer que existe uma língua dos anjos, que essa língua que a gente fala na igreja é a língua dos anjos. Não, não é, irmão. Isso aqui não é um texto conceituando o tipo de língua que se fala. É uma hipérbole, é um recurso textual, gente. Tá? Não há nos relatos históricos de pessoas que falaram em línguas ou de manifestações angelicais, pessoas que chegaram, anjos que chegaram e falaram em pessoas, não há relato, nem histórico, nem narrativa bíblica, que diz que quando o anjo chegava em alguma pessoa, ele falava um idioma específico do anjo e o Espírito Santo proporcionava que aquela pessoa falasse aquele idioma. Não existe isso, tá? Pode ser que exista, gente, pode ser. Quando você chega lá, né, um anjo, você, meu Deus, vou ter que falar a sua língua. Mas não há razoabilidade, aplicabilidade bíblica, não há instrumentação bíblica para isso. Fundamentam-se muito nesse versículo isolado. Isso aqui é um recurso textual, é uma hipérbole. Tá? Tanto que ele fala aqui, ainda que eu falasse a língua dos homens. Ele fala a língua de alguma linguagem? Fala. E dos anjos. Ele fala, ainda que eu, junto com a linguagem dos homens, eu falasse também a dos anjos, fosse uma coisa que... Quantas pessoas nós vimos até hoje que falam a língua dos homens e dos anjos? Acho que não existe. Ele falou, mesmo que eu falasse tudo isso, se eu chegasse sem amor, não ia soar, não ia ter fundamento, não ia fazer sentido. E não teria amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e, aí ele adiciona, todos os mistérios de toda a ciência. Ele tinha o dom da profecia, mas ele tinha todos os mistérios e de tudo, e sabia todas as coisas. Falou, não, ainda que eu tivesse. Gente, isso é um hipérbole, um recurso textual que ele vai ajudando através de supervalorização de contextos, ele alude a nossa mente, ela vai expandindo o raciocínio, a capacidade de raciocínio, a gente consegue... tá. É muito o que os contos de fadas fazem. Você conta para a criança assim, olha, tinha o lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho. Aí você conta toda a história. Depois você traça um paralelo. Você ambientou, né? Olha como ele tinha o dente grandão, que é para te mastigar. Você exagera nos aspectos. Por exemplo, eu estou morrendo de fome. Eu uso isso todo dia. Morrendo de fome. Eu estou morrendo? Não estou morrendo. Eu estou com muita fome. É um recurso de comunicação, gente. Isso aqui não está definindo. Tudo bem? Então, você não pode falar assim, olha, essa língua que eu falo aqui é a língua dos anjos. Não tem algumas linhas que trazem isso. Então,
deixando claro que não há razoabilidade bíblica para tal. Vamos ouvir 1 Coríntios 14. Me acompanhe na leitura aí. 1 Coríntios 14. Antes, olha só, nós lemos o 12, o 13 e agora o 14. Se você vai direto para o 14, gente. Entendeu? 14. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Procurai com zelo. Alguém disse para mim o que significa zelo, gente? Cuidado. Responsabilidade. Ok. Agora responda para vocês, não para mim, tá? O quanto vocês têm sido zelosos em buscar os dons do Espírito Santo? Responde para vocês. Tá tudo bem aí? Você acha que tá tudo ok? Ou acha que poderia melhorar um bocadinho só? De repente busca, mas não tem o propósito embasado. Aí fica Né? alinhado. Então é zelo. Zelo. Você busca porque acha bonito, A motivação tá incorreta. Os dons não é para cobrir os nossos déficits emocionais, nada disso. fazendo, nossa. Vai ficar muito perceptível, né? Quando você se expõe no corpo e você fala, o dom aí... Nós vamos ver o fundamento disso aqui. O dom, gente, tudo é para Jesus. Se todo aquele movimento, tudo isso, não glorificar, não exaltar e vir o reconhecimento sobre Deus, Jesus, se perdeu. Se atrai tudo para você, vai ficar notório. Eu falei, nossa, olha só. Já recebeu o galardão. Ó, nem vai ter galardão, porque já recebeu o galardão. Vamos lá. Zelo, gente. Zelo, empenho. Todos nós sabemos, a semana é corrida, o trabalho é corrido, mas nós temos que dedicar um bocadinho de tempo para... A gente pode diminuir a cota de Netflix, a cota de filme, de série, né? É forte. Cota de futebol. Jesus, fale comigo. É forte, Brasil. E dedicar um pouquinho ao dom. 15 minutos. 10 minutos, gente. Não precisa ter muito, não. Tá no banheiro tomando banho. Você fica pensando no banheiro tomando banho. Põe a Bíblia lá. E fica lá aqui. Tá. Acabou. Um pouquinho. Se dedique ao dom. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que o senhor me acabou de falar? Fala, eu quero que todos, digam todos. O apóstolo Paulo, ele era o líder dessa igreja, tá? Um dos líderes, né? Aí falou, eu quero que todos vocês falem língua, digam todos. É o padrão do apóstolo Paulo, e a gente está buscando, né? Ele fala assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente tem que imitar o Paulo. Então eu tenho que falar para vocês, eu quero que todos falem línguas, amém? Porque o apóstolo Paulo ensinava assim, fazia assim, amém? O falar em língua tem toda essa conjectura que nós estamos estudando há várias semanas. Eu não quero só que você comece a falar língua, eu quero que tudo aquilo que foi colocado e enxertado em você, esse falar em línguas tenha essa significância. Seja consequência de tudo aquilo. Amém? Muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria, se vos não falasse ou por meio de revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? A Xanda me acha muito chato, muito repetitivo.
Porque eu tento montar o contexto, eu monto, mas você vê, quem sou eu? Não sou, eu sou o xixi do cocô do cavalo. Mas você vê que o apóstolo Paulo, ele sempre traz esse recurso. Ele explica e fala agora, ó, você tá vendo? É como se eu fosse a flauta, a cítara. Ele começa a criar alusões, criar atmosfera para compreender a pessoa. Não dá para passar um entendimento se você não certificar que a pessoa está entendendo. Você vai usando recursos, você vai explicando, vai usando alegorias, vai usando exemplos. Ok. Tá, a gente vai entrar depois. Não, vamos contextualizar agora, né? Já vamos começar. A gente sabe que muitas pessoas perdem o interesse pelos dons, pelo mover do Espírito Santo, porque elas veem alguns exemplos não muito... que parecem ser estranhos à narrativa, à construção de entendimento bíblico, ok? Então vamos lá, gente. Rodar, aviãozinho, espada. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Sapatear. Uma vez eu contei uma pessoa, eu tenho o dom de sapatear. Eu falei, ô Jesus, eu não esqueço isso. Eu tenho o dom de sapatear. Eu falei, mas, ô Jesus, pode ir na Broadway, né? Lá tem, assim, Jesus, eu falei, ô irmã, falei, filha, mas qual é o fundamento disso aí, minha filha? Falei, como assim sapatear? Tá, então, aí você subjuga, qual a funcionalidade do dom de sapatear dentro do corpo? Faz mais sentido na Broadway? Com todo respeito. Parece isso, não. Às vezes a gente é envolvido pela atmosfera espiritual, a gente vê coisas e tal, né? Mas cria-se trejeitos, tem que tomar cuidado com isso, né? A pessoa só consegue estar não sei quando ela começa a rodar e bater o pé. Eu bato muito o pé, todo mundo sabe. Bato o pé, eu sou meio descoordenado. Mas ele cria aquele trejeito específico, né? Roda, sai rodando. Calma, né? Rodar em outro lugar. Pra você receber espírito rodando em outro lugar. Não sei, eu não precisa ficar rodando. Pode, né? Não pode, mas é estranho pro nosso contexto, rodar. Eu tô falando rodar, o rodar bem pentecostal, característico, sabe? Aquele rodar mesmo. Precisa mostrar. Se fizer, eu faço, porque eu já rodei muito. Já rodei, mano. Já fui de todos. Eu acho que era o Espírito Não, sim. Existe, eu já vi você rodando, não é? Agora tem aquele rodar característico, que a pessoa só vai tá no som que ela começa a rodar, aquele aquela quebradinha característica da... Tem que tomar cuidado. De criar trejeitos e padrões para o mover do Espírito Santo em você. Não é toda hora, né? Que você vai rodar, ou que você vai... Tem o aviãozinho, tem o... Né? Eu tenho o dom do aviãozinho. O dom do aviãozinho. Não é assim, né? Tem que tomar muito cuidado. Às vezes tem pessoas que tiveram contato com religiões, características de manifestações espirituais padronizadas daquele tipo, né? E o principal é achar a funcionabilidade daquilo. A funcionabilidade no que diz respeito ao que? A inteligência daquilo. Você está num momento ali que é propício, está num ambiente que é propício, então tudo bem. Quebra suas composturas, o Espírito Santo quebra isso mesmo. Sabe, você não tem que... Fica à vontade. No ambiente pentecostal, você vai ter experiências transcendentes, você vai ter visões, revelações, você vai sentir fisicamente, vai de boa. Mas você tem que entender o contexto seguinte, às vezes está acontecendo uma pregação, no meio da pregação, plá! E começa aquela performance, tem que tomar cuidado. Às vezes sim, o Senhor vai te impulsionar a falar mais alto, a gritar, a bater. Eu bato bastante. É normal isso acontecer, mas não é toda hora. Não é um padrão, né? E toda hora, às vezes, você faz porque é você que está fazendo. Simples.
Tudo bem? Não vamos transformar algumas peculiaridades nossas e dizer que aquilo é a manifestação do Espírito Santo. Nem padronizar e nem condenar, né? E nem padronizar e também não ser tão... Tem algumas que realmente a gente observa que são estranhas, mas desde que a gente que é líder, mais rodado, a gente vai lá e se houver necessidade, a gente exorta, quando vê a pessoa, a gente alinha, tudo bem. Né? Não fica apontando o dedo e tal, mas é aquilo, se você tiver apto, tiver certeza, sentir do Senhor, tiver apto, porque ajude. Exorte, console. Né? Já que você tem um fundamento e você sabe qual é o embasamento correto, vá sim. Mas que essa limitação, essas coordenadas, não atinjam, não saiam do nível de ordem, de decência, de organização e principalmente que não tire a edificação, que não irrompa isso, que é isso que o texto vai dizer bem claro para nós, tá? Vamos deixar de discorrer o texto que vai ficando cada vez mais claro. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas,
porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas, se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ok, vamos ver se dá pra gente montar um contextinho. Primeira coisa, essa carta aqui é uma resposta, né, a algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios, que houve o relato e o apóstolo foi respondendo através de cartas, né? E parece que houve uma narrativa do seguinte, falou, apóstolo, lá na igreja de Coríntios, a gente chega lá, aí eu não tô conseguindo nem pregar, porque o pessoal fica falando em língua é um perepepei muito pentecostal. A gente não tá conseguindo, não tá sendo mais edificante. Como é que a gente instrui o povo sobre isso, ok? E aí ele dá uma normativa disso, ok? Ele começa falando, explicando que, primeiro de tudo, lá no verso 2, o falar em línguas, gente, é pessoal. Ora, a pessoa se edifica e com Deus fala mistérios. Coisas entre ela e Deus, ok? Não necessariamente a sua oração de língua vai passar pelo seu intelecto, principalmente no começo, tá? Principalmente no começo. Por quê? É o seu espírito se comunicando com o Espírito de Deus. E havendo, em grego, a palavra espírito é ânima, né? Ele vai te impulsionar. As coisas que o Espírito de Deus vai passar para o seu espírito vai te impulsionar a fazer as coisas que Deus quer que você faça. Que o Espírito de Deus quer que você faça. Ok? Então, quando você ora em língua, você edifica a sua fé nesse sentido. Porque o seu Espírito está se comunicando com o Espírito de Deus. Há uma transmissão e uma troca. O Espírito Santo pega o que está no seu Espírito e transmite para Deus. O Espírito de Deus analisa, então precisa fazer isso e isso aqui. E essa troca, essa conjuntura. Como a nossa mente, muitas vezes, é cheia de traumas, cheia de imitações e sofismas, então o Senhor fala, olha, por enquanto, vamos ficar por aqui, só conversando no Espírito, para a mente dele racional não atrapalhar muito. Você ter uma dose disso diária, ou pelo menos 2, 3 vezes por semana, vai fazer muito bem para você. Vai fazer muito bem. Depois que haver não é um costume, mas que você já conseguir de forma dinâmica compreender esse mover, aí fica mais tranquilo. Você, conforme você vai tendo as suas orações no seu idioma normal, é normal que o Espírito Santo faça que troque. E você mescla entre uma e a outra. E chega uma hora que tanto a sua oração no seu idioma racional, intelectual, quanto no espiritual, já são uma só. Quando você está orando, né, Senhor, abençoa essa noite aqui e tal. Ou quando você está orando em línguas, você sabe exatamente o que está sendo impulsionado pelo Espírito Santo para que você ore. Você começa a entender melhor o mover de Deus na sua vida naquele momento, naquela instância. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo ora por você, ele te ajuda, te assiste nas orações. Tudo bem? Começando a desenvolver isso, você começa de forma um pouco mais ampla a entender a mentalidade de Deus. E aí você começa a entender o que Deus está falando e propondo para a igreja. E aí chega uma hora que isso exterioriza e você começa a entender o que Deus está trazendo para a igreja. E aquilo que está sobre você vira uma profecia. E aí você vai trazer para o corpo aquilo que Deus está propondo a trazer através de você. E aí vai ter coisas específicas que o Senhor quer que você diga, porque você é parte do corpo, um membro específico para aquilo, e Ele quer que você se mova naquilo. Fale e traga aquilo. O pâncreas não consegue fazer a mesma coisa do nariz.
Então tem coisas chaves que Deus quer operar no corpo, na igreja, que é para você fazer. Se você não fizer, vai ficar retido e não vai ser feito. Se você foi batizado no Espírito, no mesmo Espírito, vai se mover no corpo com esse fundamento. E olha o que diz no verso 25. Os segredos do coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente em vós. No 24. Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou incrédulo entrar, por todos é convencido, por todos é julgado. Alguém incrédulo, alguém que fora da igreja, que entra num lugar onde há um mover, onde há pessoas que profetizam, Deus fala, eu queria tanto falar com esse cara. Tá cheio de vaso aqui, eu vou usar alguém para falar com ele. Senão Deus mandava os anjos pregar, não. Ele quer que a gente seja a voz dele na terra. Para falar com quem? Com os incrédulos. Amém? O apóstolo Paulo pede, no verso 4, ele faz vamos ler o verso 4 rapidamente, já estamos acabando, tá? O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. É uma continuidade. Você primeiro é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas. Línguas estranhas, que você nem entende direito. Começa a falar aqui. Mas você verbalizou dentro do corpo, as pessoas viram e perceberam que você foi batizado com o Espírito Santo. Ok. E aí você depois começa depois da experiência do batismo com o Espírito Santo, a manifestação do dom de línguas, aí isso é uma coisa. Aí você começa a orar em línguas, a falar em línguas. Aquelas palavras que você recebeu inicialmente, aquele xalabalaias, aquela coisa, por mais pequena ou não tão desenvolvida que pareça, você começa a utilizar elas nas suas orações, nos momentos de adoração. Você sente o impulso, você começa a usar. E elas começam a edificar a sua fé. Olha o verso 4. O que fala em edifique-se a si mesmo. Então você começa a se edificar. Você tem... Gente, algumas pessoas falam que acham que orar no Espírito é isso aqui, ó. Oh, Deus. Bom, não, isso aqui é orar baixo. Nossa, olha isso aqui, tá? Essa semana eu, por estar mais trazendo essa semana eu fiz é orar em espírito. Esse exercício. Orar em espírito, isso é qualquer banto, orou, baixei. Né? Sempre levando quando eu a falo e quando isso é orar em espírito. Você ouve e fala, meu Deus, que preguiça de trabalhar. Eu falei, eu quero saber, eu vou orar em língua. Fazendo um exercício nessa ambientação. E eu começo querendo abaixar, saindo para trabalhar, com o contexto do Senhor preparar aquele dia, né? E aí já vem o entendimento, né? Que venha proteção, que abra, que haja controle. Falo, caramba, todas as coisas que o Espírito Santo cobra da gente. Falo, então. Só no xelei balá, ele já. Que haja proteção, que você haja com temperança, que não desanime. Fala, nossa, especificamente, fui exercitando essa semana isso. Isso não é nada distante, vocês têm que fazer isso. Entendeu? No dia a dia, tá ali numa situação, não sabe o que fazer. Já orou, então ora um pouco em línguas. Não baixinho, mas ouça, se ouça ouvindo em línguas. Você está dando comandos para sua alma, comandos para sua mente, comandos para você mesmo. Falando, cara, se Deus falou assim, então vou seguir, vou obedecer. Quando isso se torna perceptível, diário, você se ambienta nisso, ele começa a te fornecer coisas maiores, mais complexas. Quando você vê, é dentro do corpo. Aí chega uma hora que fala, agora diga isso, estou fazendo isso e quero isso. E se você não falar, vai ser cobrado de você. Aí você se expõe e fala, é discernido, é julgado. Se for de Deus, as pessoas creem, como ensinou em Deuteronômio, e acontece. Tenho que dar o exemplo, né? O Senhor me mostrou, lá na quarta-feira, que eu vi a Carol na casa dela, levantando a mão, abrindo a boca e falando. Eu falei para ela, eu vi, passei específico. Abra sua boca e ore e declare. Se eu não falo,
ela ia ter essa conduta espiritual? Ela creu, foi lá e falou, pai, receba a vitória. E aconteceu, ela deu testemunho. Se eu não falasse, ou se ela não falasse, agora pensa quantas coisas você tem perdido porque não tem sido zeloso em falar em línguas. Estão entendendo o código, gente? Eu e você, nós temos que nos atentar a isso. São atalhos que Deus vai dar, desafiando a nossa fé, porque uma coisa é, eu desafiei minha fé, falei, meu Deus, eu já faço isso há muito tempo já na igreja, então eu tenho familiaridade, mostrou já, mas chegou uma época que eu falava, não vou falar, não Deus, não vou falar. Vou dar um exemplo para vocês. Trabalhava com uma moça desviada. Ela tinha uns 10 anos de igreja, ela, tô desviada. Tinha uma pombagira, tadinha. Eu falei, filha, você tá... Ela, eu sei, tô com pombagira. Aí essa moça chegou um dia e falou, eu sei que você é de Deus. Ora pela minha mãe. Antes dela falar, o Senhor falou, diga que eu vou curar ela. Antes dela terminar de falar, o Espírito Santo falou, diga que eu vou curar ela. Eu falei, Deus, eu não vou falar não. E o Senhor falou, fala que eu vou curar ela. Aí ela falou, minha mãe tá com câncer. Eu falei, sua mãe tá com câncer? Ela falou, tá com câncer, ela vai operar, vai no médico amanhã. Ela falou assim, eu sei que você é de Deus, ora por ela. Né? Eu falei, mãe, vou orar. Mas o Senhor falou, não, diga que eu vou curar. Não é para orar, diga que eu vou curar. Eu falei, não, Deus, não vou falar. Segurei, não falei. Que eu não vou falar, não falei. Não sei porquê, não lembro porque eu não falei na época. Aí no outro dia ela, Marcos, deixa eu falar. Ela chegou assim e falou, Marcos, vem aqui. Eu falei. Aí ela falou assim, você acredita? Ela falou, é de Deus, hein? Eu falei, o que, filha? Ela, você acredita que minha mãe chegou no médico para operar? O médico falou, não preciso te operar, você está curada. Ela começou a chorar, né? Eu falei, que tremendo, ai, que bênção, que bênção, que bênção. Quando eu fui falar para ela voltar para Jesus, cadê minha autoridade? E o Espírito Santo falou, se eu dependesse de você, só que ela não voltou para Jesus. Você era o agente que eu queria. Eu não ia curar por causa de você, mas você era o agente. Se você é usado, você tem autoridade para falar. É forte, né, gente? Até eu ter essa confiança que eu tenho hoje, mas eu apanhei, irmãos, eu apanhei. Apanhei. Quantas coisas foram retidas por causa de insegurança. Esse medo de expor, essa vergonha. Eu, se não for? E se não for, não foi. Continua pautado na palavra, uma hora você acerta. Graças a Deus, a maioria eu acerto. Enquanto tem gente falando que vai cair cometa, que vai acabar o mundo, eu falei, não vai cair droga nenhuma. Receba a vitória. Tem gente falando um monte de porcaria aí. Mas teve o tempinho que eu fiquei muito inseguro. Eu falei, não. E eu ficava pedindo. É isso que dá o problema. A gente chega no corpo, não quero ser cheio da Espírito Santo, quero ser seu profeta. E dá. Quando chega na hora, eu cholou o balaio, segura. Não me expus, não ganhei. Nem sei como é que ela tá hoje. Quando chegar lá na hora, eu falar, Senhor, tenha misericórdia, né? Vai chegar lá na hora e falar, espero que ela tenha voltado para Jesus. Ela chegou e falou assim, minha mãe foi para operar. Vocês têm noção do que é isso? Minha mãe foi para operar, para a extração do câncer. O médico falou, você não tem mais nada. Eu não sei o que aconteceu, você não tem mais nada. Isso é muito sério, gente. E você viu a lista. Profecia, milagres, operações, tal. Começa com esses níveis de manifestação de fé e depois vai aumentando. Então você solta uma profecia, o corpo é edificado. Gente, começa assim. Hoje o Senhor vai fazer o coração de todo mundo se esquentar.
Amém. Aí aquela palavra que você soltou dá legalidade para os anjos derramarem um quentinho no coração de todo mundo. E o corpo é edificado. Numa outra vez, o Senhor fala, olha, hoje, nesse culto, Deus me mostrou que nós temos que orar especificamente por coisas de saúde. Vamos orar coisa de saúde? Bem genérico. Aí o corpo ora, tal, amém. Aí no outro dia, olha, aquele dia que vocês oraram por saúde foi forte, hein? Aconteceu assim, assim, assim. Começa assim. Quantas coisas o corpo de Cristo tem perdido porque não se move no mover. E isso é exercitado. Senhor, esse copo de água é muito gostosinho, olha só, essa água está aqui. Aí você começa a falar em línguas. Você acha que o Espírito Santo vai orar sobre o quê? Não, ele vai orar sobre aquilo que você vai vir. O que você estiver falando em línguas vai ser aquilo que está no seu entendimento, gente. Você só trocou a chave, a inspiração vai vir do Espírito e não da sua mente. É simples. Você entende essa dinâmica? Por exemplo, é muito normal no meio do louvor também o exercício. Você está adorando ao Senhor e você você está adorando Ele em línguas. Ele falou que ó, tem salmo, tem louvor, tem adoração, que o faça em línguas também. Você salmodia às vezes, elogia Deus em línguas. O Espírito Santo entende, Ele te concebeu, você fez isso. É natural, é tranquilo, é prático. Fechou? Eu acho que aqui é isso, gente. Depois vocês analisam com cuidado. É uma normativa, é organização. Nos nossos cultos isso não acontece muito. A gente geralmente fala em línguas dentro daquele... Por exemplo, na quarta-feira agora foi um manto gostoso. Foi forte. Perdeu, André. Perdeu o Playboy. Perdeu. E eu falo, se movemos, sentimos uma unção bem perspicaz, nós falamos muito em línguas, né? Tudo aquilo que estava dentro daquele contexto que foi explicado, explanado na palavra, e nós oramos. E o Senhor foi respondendo, foi falando, e vinha as traduções, vinha a interpretação, a gente ia fazendo e se movendo e orando embaixo daquilo que ia sendo dito. É natural. Crendo, quando você crê, você desafia o seu nível de fé, e você realiza. As coisas que foram ditas, oradas ali, e oradas também no Espírito, nós recebemos, aí cabe a você a viver essa realidade. Creu? Então você vai começar a viver aquilo que nós oramos. Ouça lá o áudio lá, se você quiser. Amém? Não tem nada de muito... É natural, e você vai crendo e fazendo. O que nós precisamos fazer é crer. Crer, crer, crer. Os exemplos ruins, gente, na igreja existem, mas são minoria. Todos devem falar em línguas. Todos devem profetizar. Todos devem se mover nos dons, como membros ativos do corpo, porque todos foram batizados pelo mesmo Espírito. Tudo bem? Na próxima encontro nós vamos falar só sobre as coisas que o Espírito Santo faz. Nós temos que crer para que ele faça esse tipo de coisa na gente também. Aí vocês leiam, reflitam sobre o capítulo 14, né? Eu resumi mais ou menos os pontos que eu queria abordar. No verso 6, né, a língua deve gerar quando traduzida. Os propósitos e embasamentos da revelação, da profecia. Revelação, conhecimento, profecia e ensino. Sempre esse negócio de que Deus só revela a cor da cueca do amante, isso não existe. A mente de Deus é maior do que isso. Gente que só trabalha com revelação, eis que te digo que o seu nariz estava não sei aonde. A pessoa está muito... Deus usa revelações individuais, mas ele não quer que a pessoa fique só naquilo. É para edificação do corpo, não é da pessoa. Quando Deus mostrar, aliás, algo íntimo de alguém, chama a pessoa no íntimo, para de fazer show, porque a igreja não é show para você, não é palco para você. Chama aquela pessoa e se você tiver capacidade de cuidar daquela área que ela está em pecado, vai lá e ministra ela. Se não tiver, cala a tua boca e fica quietinho. Esse negócio de eu vou apontar o dedo na cara do profeta que está no púlpito. Errado. Isso não é tratativa do Novo Testamento. Não existe isso. Ah, mas Natan fez com Davi. Tudo bem. Quando você chegar no nível de Davi, você fala comigo. Tá bom? Ah, mas João Batista fez com outro. Então, quando chegar no nível de João Batista, você fala comigo. E todos esses antes do derramamento do sangue do Cordeiro. Não existe esse tipo de tratativa. Se Deus te mostrar o pecado de alguém, e se você tem autoridade sobre essa área,
Se você é curado nessa área, o Espírito Santo provavelmente só mostra se você tem autoridade para isso. Pega a pessoa, não vai fazer showzinho no meio da igreja, não. Chama. O Senhor me mostrou que você está muito safadinho. Vamos nos santificar. Vou tirar esse espírito de você, safadinho, e eu vou te ensinar a ser uma pessoa remida nessa área. Se você não consegue fazer isso, fica quietinho no seu cantinho, tá? Não é para ficar lá, ó. Eita! Aí faz aquele show e aquela performance na frente da igreja. E quer ficar... Ontem a gente teve umas conversas muito sérias sobre ficar apontando pecado de líder e tal. Isso não existe, irmãos. Depois do derramamento de sangue, é libertação, cura, amor, que acabamos de ler, consolo, perdão. Quem é para ser glorificado é Jesus. Então você sai, Deus me revelou que você está errando muito, é verdade? É. Deixa eu te ajudar então, filho. Quando essa pessoa se sentir ajudada, ela vai glorificar o Senhor através da sua vida. Ela vai dar testemunho. Essa pessoa me ajudou. Essa pessoa me ajudou numa área da minha vida. Isso vai trazer verdadeiramente, vamos falar, esse cara é um servo de Deus. Quando você conseguir mudar a área de a vida de alguém, está na hora de você começar a passar para esse lado aqui. Quando alguma pessoa fala, essa pessoa me ajudou a mudar a minha vida. Aí você vai passar para cá. Tá na hora. Porque pessoas falam assim, que esse cara prega, ele me ensinou na prática. Quando você chegar aqui, tá na hora de você passar para esse lado aqui. Você começa falando em línguas, começa a ser edificado próprio, começa a profetizar, começa a ter dons, começa a fluir. E aí Deus vai chegar, começa a edificar o corpo e tal, e Deus vai te mostrar coisas íntimas de pessoas. Aí você vai lá e ajuda a mudar a vida dela. Chegou nesse nível de maturidade. Porque, meu irmão, ó, chegar para alguém, falar, olha, Deus me mostrou um pecadinho da... Então é mais até que profetizar para o corpo. Coisa, demanda nível de cura. Porque a pessoa pode chegar assim para mim e falar, Marcos, ó, fulaninho ali foi profetizar para mim e deu uma revelação daquela terrível. Eu vou ter que chegar na pessoa e falar, filho, você deu uma revelação errada, hein? Vou te ajudar. Vamos lá, vamos te ajudar, vamos achar onde é que está o problema. Para você aprender, vai com calma, calma. Vamos ficar nas revelações baixinhas. Descobrir a cor da calcinha do amante, ainda não... Calma, ainda não, tá? Fica caçando pecados escondidos. O Espírito Santo não fica caçando pecado escondido de gente da igreja. Deus quer que as pessoas venham voluntariamente e se arrependam de verdade e peçam perdão. E apresente frutos de arrependimento assistido e discernido pela igreja. Deus não vai ficar te mostrando o pecado do irmãozinho, não. São casos muito pontuais que são resolvidos com ordem e decência. Não vai ser exposto para o corpo. Igreja e líder que expõem pecado dos outros são gente doente. Se afastem desse povo. Se afastem dessas pessoas. Ah, Deus revela isso, revela aquilo. Ok. Se você não está apto para resolver, então você está com o espírito de engano e de confusão. Você precisa ser liberto. Depois de ser liberto, você vai profetizar. Mas calma. Você ainda precisa ser liberto, ser treinado. Não é para parar de profetizar. O texto fala, quero que todos falem línguas. Falem línguas, mas quero muito mais que vocês profetizem. Que profetizar demanda um nível já de maturidade, de senso coletivo, de ordem e decência. Expor a vida das pessoas em público, isso não é decente. Isso não é de Deus. Irmãos, isso não é de Deus. Quantos estão entendendo? Fofocar é de Deus? Ok, então você recebe uma revelação de alguma parte sensível da vida de alguém e expõe para o corpo. Isso é fofoca multiplicado a 20. Potência, a enésima potência. Aí Deus, olha meu vaso, vou te contar ali, ó, fulaninho tal. Aí você, eita! Aí você sai vomitando os erros dos outros. E você fala que não gosta de fofoca. Às vezes, Deus até pode te mostrar para ver o quanto que você está maduro. Olha,
Deus até mostrou, mas Senhor, eu não vou mexer aí. Eu não tenho aptidão para isso. Eu não passei por isso. Deus não vai te obrigar. Deus não vai te obrigar. Me respeita. Deus não me matou quando eu deixei de falar o negócio para o menino. A gente resolve entre nós. A gente ora, eu oro em espírito. Se eu falei, me perdoa, ou ainda não estava pronto. Você pode destruir a vida de alguém expondo situações da vida do outro. Nunca exponha problemas dos outros. Exponha virtudes. Se você não consegue fazer, você é doente. Se você é doente, você vai ser curado e tratado. Vocês estão entendendo, irmãos?